Centro de Estudos Paulista de Psiquiatria, Cidade de São Paulo, Pessoa com Deficiência, PROESC, Programa de Esquizofrenia, Unifesp EPM Insere, apresentam um casal está sentado a uma mesa. A mulher pinta a asa de um desenho de borboleta. Série Deficiência Mental e Psicossocial. Episódio 4. Dificuldades, caminhos e possibilidades. Então, assim, as doenças mentais, os transtornos mentais, principalmente aqueles ditos transtornos mentais graves, Dr. Ari eles Gadelha. podem levar a uma ruptura da trajetória de vida daquela pessoa. Tá? Então, um primeiro episódio de um transtorno bipolar ou uma crise de psicose, uma crise psicótica, muitas vezes fazem com que elas deixem o trabalho, deixem a faculdade, sejam estigmatizadas. Isso tudo representam grandes barreiras para elas poderem retomar uma vida produtiva. Uma vida em que elas consigam se inserir na sociedade, uma vida em que elas consigam exercer uma ocupação e principalmente uma ocupação remunerada, para que elas possam ter autonomia e independência. Combater o estigma e o preconceito contra os transtornos mentais é uma das principais barreiras para a gente poder trabalhar as deficiências psicossociais, né? Porque a deficiência ela surge a partir do momento em que o meio não propicia aquelas pessoas com dificuldades a capacidade de superar essas dificuldades. Quando a gente tem o conceito de deficiência psicossocial, ele surge da ideia de que algumas pessoas com transtornos mentais, sobretudo as pessoas com transtornos mentais graves, elas vão ter prejuízos persistentes. E quando a gente tem uma pessoa com transtorno mental grave, com uma dificuldade persistente no funcionamento, isso constitui o que a gente chama de deficiência psicossocial. Então, nesse contexto, é fundamental você ter o tratamento farmacológico adequado, que vai controlar o sintoma daquele transtorno, e o trabalho da equipe multiprofissional. Então, a medicação, ela alivia os sintomas, mas para além dos sintomas, você tem uma série de dificuldades. Então, você pode ter dificuldades cognitivas, você pode ter dificuldades de organização, você pode ter questões emocionais sobre as consequências daquilo que eu tive. Você imagina que alguém jovem tem uma crise psicótica. Como é que ela se sente em relação àquilo? Será que ela se sente segura para poder retomar a vida? Será que ela se sente segura não só dos transtornos mentais, mas da questão da deficiência psicossocial? Ele é multidisciplinar. Tá? Ele precisa do profissional, do médico, do psiquiatra para tratar bem, que não é nem tratar a mais nem a menos do que o necessário em termos de dosagem, e precisa da equipe multiprofissional fazendo com que essa pessoa possa ter uma nova trajetória de vida e consiga enfrentar suas dificuldades de forma adequada. Mas quando a gente fala de deficiência psicossocial, a pessoa enxerga alguém que aparentemente está bem, mas não vê o que está se passando na cabeça dela, não vê o que se passa no seu íntimo, né? E quais são essas dificuldades? Primeiro, as dificuldades cognitivas. Muitas dessas pessoas têm dificuldades de concentração, de memorização, que acaba dificultando a vida. Praticamente qualquer tarefa que a gente precisa executar, a gente precisa assimilar aquele conhecimento, ser capaz de organizar internamente aquele conteúdo para executar. Então, se eu tenho uma dificuldade na capacidade de se concentrar, de me concentrar, ou de memorizar alguma coisa, eu demoro mais para aprender, eu tenho menos flexibilidade para lidar com as demandas do dia a dia, isso vai trazer dificuldades para mim. Então, as dificuldades cognitivas, elas são um dos principais aspectos. O que eu acho importante desse conceito, de discutir a reabilitação, de discutir a deficiência psicossocial, é que a gente vai, além da questão de ter ou não ter um transtorno, a gente pensa em como que essas pessoas podem sentir bem, apesar das suas dificuldades. E essa é uma mensagem que eu acho que não ajuda só quem tem transtorno mental, acho que essa é uma mensagem que ajuda a sociedade como um todo. Se a gente for mais tolerante com as pessoas que têm dificuldades e entender como que a gente pode ajudá-las, todos saem ganhando. Então, quando a gente tradicionalmente pensa em doenças ou em deficiência, normalmente a gente olha para aquilo que não funciona, ou para aquilo que não tem jeito. E eu acho que as abordagens e os conceitos mais atuais sobre o que é deficiência e sobre o que é recovery ou superação da doença mental, elas vão para um outro caminho. Elas vão para o caminho da esperança. Mostrar que existem dificuldades, aceitar que existem essas dificuldades, mas sobretudo olhar para aquilo que a gente pode fazer em relação a essas dificuldades. Por isso que eu considero que essa discussão sobre reabilitação e recovery são fundamentais para a gente de fato melhorar a qualidade de vida das pessoas com transtornos mentais que apresentam a deficiência psicossocial. Homem jovem usa máscara de proteção facial e está sentado em um banco de madeira branco. Sobre as pernas há um notebook. Ele digita: texto, deficiência mental e psicossocial.